Não chore, não chore. Amanhã tem mais 3. Vocês estão emocionados, né? Eu sei. É muito bom isso, né? Física é uma delícia. Ô, galerinha. É estranho isso, né, cara? Como é que as pessoas gostam, umas gostam, outras desgostam, né, cara? É que também tu tá num momento delicado da história humana, né, bicho? É muita coisa legal pra fazer fora da sala de aula. Meu mundo era divertido, mas não tão colorido quanto o teu, assim, cara, sabe? Cheio de... eu com a internet de hoje, eu ia pro lado negro da força, sem dúvida. Ô, galera, olha só! MCU, aula 2. Como é que calcula o tamanho de uma circunferência se eu te dou o raio? Tamanho de uma volta. Como é que calcula? 2πr, né? Circunferência 2πr. Poxa, cara, eu acabei de te dizer que esse sujeitinho que está descrevendo o movimento circular uniforme, ele demora um certo tempo para completar a volta dele, né? E esse tempo a gente chama de período. Se velocidade, meus amigos, é a distância que um sujeito percorreu, dividido pelo tempo que ele demorou para percorrer, se vocês me dizem que uma volta tem uma distância de 2πr, e o tempo para completar essa volta chama-se tesão, que é o período, pronto, é assim que se calcula a velocidade no movimento circular uniforme. 2πr sobre tesão, distância sobre tempo. O vestibular geralmente fornece essa fórmula. Mas percebam, não é pedir demais para o aluno que ele saque isso, que vai demorar um período e vai andar 2πr, distância sobre tempo. Acabou, reduziu a fórmula. Só que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, já que um é o inverso do outro. Então uma fórmula bem legal também é 2πrf. As duas fórmulas dão o mesmo resultado, obviamente. Porém, pessoal, quando um objeto está girando em círculos, nem sempre a velocidade linear ou tangencial é a melhor de se calcular. Essa velocidade então é chamada linear ou tangencial. Velocidade linear ou tangencial. Quando um objeto anda em círculos, talvez possa ser mais confortável medir que ângulo que ele se deslocou, qual foi o delta θ. Ele saiu de um θ zero e chegou até um novo ângulo θ, medido em relação a algum referencial, que era o ângulo zero. Se eu medir esse delta θ e dividir pelo tempo, eu estaria calculando um outro tipo de velocidade, chamada justamente de velocidade angular. Nome justo, né, cara? Porque a velocidade não mede a distância percorrida, mede o ângulo girado. A letra que nós usaremos para a velocidade angular é esse Wzinho manco aí. Seria o ômega minúsculo. Velocidade angular. Se velocidade linear é distância sobre tempo, velocidade angular é o ângulo sobre tempo. Esta é a definição de velocidade angular. Da mesma forma que eu fiz com a velocidade linear, eu quero deduzir uma equação mais direta, mais prática para calcular a velocidade angular. Qual é o ângulo de uma volta? 360 graus, mas isso foi alguém que chutou. Ah, vamos dividir em 360. A maneira mais honesta de medir ângulo é usando o raio como referência, né? Aí criamos a unidade chamada em radianos. Qual é o tamanho de uma volta? 2π, né? O R já vira comprimento, né? Só 2π radianos. E como é que chama o tempo para completar uma volta? Período, que a gente usa o tesão. Pronto, Carol. Velocidade angular, 2π sobre tesão. Como dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, eu posso escrever 2πf. Olha para a fórmula da velocidade angular e a fórmula da velocidade tangencial. O que uma tem que a outra não tem? O raio. Vocês devem concordar comigo que se eu pego a velocidade angular ômega e multiplico pelo raio, ela fica idêntica à velocidade linear ou tangencial. Né? Se eu pego o angular e multiplico pelo raio, se eu pego isso e faço vezes R, fica assim. Então, ômega vezes R é igual ao V. Cara, eu diria que no movimento circular uniforme, essa é uma das fórmulas mais importantes. Essa fórmula que converte velocidade linear em velocidade angular. Ela é uma fórmula muito cobrada, muito importante. Depois
Depois desse comentário de trazer à tona um novo tipo de velocidade, a velocidade angular, a última coisa que falta falar para a gente encerrar a física A, por incrível que pareça, potência e movimento sincroniforme. Só falta comentar acoplamento de polias. É só o que falta. Tinha duas formas de acoplar polias. Ou era contato ou correia, ou era por eixo. Quero ver se tu, usando a tua intuição e sem colar, consegue lembrar qual é a relação entre esses acoplamentos. Último momento da aula, então, acoplamento de polias. Os futuros engenheiros aí precisam disso. É indispensável para entender uma caixa de câmbio de um carro, entender as engrenagens que movem os mais diversos dispositivos que a gente usa em nossas vidas. Tá quase, meu querido. Acoplamento por contato, que vai dar o mesmo que o acoplamento por correia. Podia ser corrente também. No caso do acoplamento por contato, as duas polias estão se encostando num certo ponto. A gente poderia supor que elas têm dentes, né? Para que uma não deslize em relação à outra. Olha para aquele ponto de contato. Tu acha que essas polias, ao girar, polia A e a polia B, elas devem ter naquele ponto de contato a mesma velocidade angular ou linear? Linear, porque se um dente for mais rápido que o outro, os dentes quebram. Então, para que as polias não deslizem, elas têm que ter a mesma velocidade linear. O V da A tem que ser igual ao V da extremidade da polia B. O mesmo ocorreria se nós acoplássemos as polias por uma correia. Para que a correia não arrebente, os seus mais diversos pontos têm que ter todos a mesma velocidade. Portanto, é a mesma ideia. VA igual a VB. Porém, se eu vou acoplar as polias, por eixo, a coisa muda. Imagine uma engrenagemzinha menor, conectada através de um eixo a uma poliazinha maior. Dá para entender? Que é um eixo e tem polias grudadas nesse eixo. E está soldado ali, ó. Soldou, não pode deslizar. Vocês devem concordar comigo que se eu fizesse uma marca nessas polias e botasse esse eixo para girar, essas marcas jamais se desalinhariam, né? Desalinhar. Quando elas completarem uma volta, vão fazer no mesmo instante de tempo. Portanto, está girando o mesmo ângulo no mesmo tempo. E, portanto, nesse caso, não é mais a velocidade tangencial ou linear que é igual, e sim as velocidades angulares. Ômega A igual a ômega B. É isso que eu usaria para conectar informações de uma polia com a outra. Qual extremidade é mais veloz? A extremidade da polia menor A ou a extremidade da polia maior B? A menor, ela vai completar uma volta menor, certo? Então vai ter menor velocidade. A polia maior, a extremidade dela, vai ter que dar uma volta maior no mesmo tempo. Portanto, se fosse, por exemplo, engrenagem com dentes, tu botando a mão na engrenagem A chance de ferir é menor do que botando a mão na engrenagem B. A criança que vê um ventilador, ela não resiste, né? Ela pensa, o que acontece com o meu dedinho se eu botar o dedo no ventilador? Se ela o faz próximo do centro do ventilador, não vai haver grandes danos. Se ela o faz na parte, né, mais externa das pás, dá problema. Porque as partes internas da pá dão uma pequena volta com o passar do tempo, enquanto as partes externas têm que dar uma volta grande, maior velocidade. Pode quebrar o dedo? Não, meu primo disse que não. Eu tinha um primo que botava a língua, ele botava a língua, parava o ventilador com a língua, tamanha a criatividade da criança. Não, de acordo com ele nem, não dava nada. Claro que eu estou falando de um ventilador não iguais a esse, né? Não tinha um desses na minha casa, aquele motor ali parece um pouco robusto, né? Eu já não arriscaria nesse aí. Nem no ventilador industrial, pega o ventilador industrial com pá metálica, né? Os Mythbusters deram um jeito de decepar a cabeça de alguém. Botaram, mas aí eles avacalharam, né? Eles pegaram um motor de cortador de grama e fizeram um ventilador. Porque primeiro eles querem o mito de que alguém foi decepado por um ventilador de teto. Chega esse mito idiota.
Aí os caras não tem o que fazer. Como é que nós vamos ganhar milhões agora? Ah, vamos fazer um programa sobre isso. Ótimo. Certo? Aí tu chama de os destruidores de mito. E faz uma situação engraçadinha lá, né? Aí tu pega um ventilador convencional, o mais potente, pega o Buster feito de gelatina balística e tenta decepar o bicho. Aí não, que mal, não arrebentou o pescoço do Buster. Aí eles começam, né? Então vamos lá, vamos tentar construir um ventilador que seja capaz de decepar a cabeça de alguém. Aí eles tiveram que afiar as pás do ventilador e botar um motor de cortador de grama, ninja. Aí até eu, né, cara? Mas então, aparentemente, não é uma forma fácil de morrer. Decapitado por um ventilador de teto. Aparentemente isso é fisicamente impossível. Certo? Cara, anota tuas tarefas dessas últimas 2 aulas. Ô, brincadeira, vem agora na tarefa. Um pouquinho, por favor, brincadeira, nada a ver. Ó, anota aí. Páginas 6 e 7 para a primeira aula. E páginas... Ó, você é gente fina, hein? Páginas 10 e 12 para a segunda aula. 6 páginas, tu tem 20 minutos de aula. Pô, cara, ao todo, né? A última? Não, calma. É a discursiva e a da bicicleta. 12 e 10. 10 e 12, das bicicletinhas, que é importante saber, e a 12. Cara, faz o seguinte, nesses 20 minutos, divide 6 minutinhos para cada... Certo? 6,666 minutos para cada aula. Faça pelo menos uma questãozinha de cada matéria. Empacou, chamou. Vamos! O que mais que tu queria, né? Exercício de física, essa bela tarde nublada, que delícia.